Pai, obrigado por essa noite. Nós queremos te agradecer por ter nos trazido até aqui. Mais uma semana se passou, tantos riscos, Pai, concorreram para que a gente não estivesse aqui. Mas nós chegamos aqui, Senhor. E o Senhor chegou conosco. Isso é o mais importante. Pai, continua conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento. Desperta o nosso coração para te amarmos melhor, mais apaixonadamente. Pai, nos ajuda a deixar de lado o nosso cansaço, as nossas preocupações que roubam, Senhor, a semente. Pai, no nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a realmente desfrutar totalmente desses momentos que o Senhor nos privilegia. Nós pedimos a Tua graça sobre nós, pedimos que o Senhor derrame do Teu Espírito sobre nós, que a gente possa aproveitar bem o tempo e crava, Senhor, essas verdades bíblicas na nossa vida, não só para um conhecimento, mas para que sirvam de peneira, Senhor, sirvam de óculos da nossa alma, no nosso olhar de toda a nossa vida hoje, em nome de Jesus, amém. Bom, a gente vai, hoje é a terceira aula já, passa tão rápido, né? Passa tão rápido que me desespera um pouco, porque nós estamos na página 30 e pouco do livro. Mas nós vamos avançar um pouquinho, tentando abordar alguns temas. A gente vai começar falando dos principais santuários de Israel hoje, na página 33. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a economia do tempo de Israel, no Antigo Testamento. Se der tempo, a gente vai entrar em instituições familiares hoje ainda. Se não der tempo, aí a gente deixa para a semana que vem a última aula, instituições familiares, que incluem a educação dos filhos, e instituições militares, né? Falar um pouco sobre o exército, mais especificamente. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquilo que provavelmente é o centro da vida de Israel, o centro social, o centro político e o centro religioso da história de Israel, que é o santuário. É em torno do santuário, dos lugares santos, que toda a sociedade do Antigo Testamento ela se organizava, ela girava, vamos dizer assim, em torno de todo o santuário, no caso. E o santuário não era só um mero local de flutuação, né? Obrigado. Ele era também um local de você encontrar pessoas, era um ponto de encontro, vamos dizer assim. Um ponto de encontro não só com Deus, mas com as pessoas também da sociedade, pessoas de valor, pessoas de interesse, pessoas que você podia prospectar negócios, você podia, onde aconteciam as festas, né, que eram momentos, feriados judaicos muito importantes para esse senso de sociedade, eram celebrados em torno do santuário. Também aconteciam as questões políticas, no sentido de que era onde os reis eram coroados, a presença de Deus, e também situações até mesmo de crise, né? Naquela sociedade, muitas vezes o exército se reunia em volta do santuário, a clamar ao Senhor para buscar a direção, ou simplesmente como um ponto de reunião, né? Os homens livres que faziam parte do exército, vamos dizer assim. Então o santuário era muito importante para a vida social de Israel. Como eu falei, ele transbordava, vamos supor assim, do seu cunho religioso e ia para outras esferas também, né? Então era um ponto ali. Um ponto mesmo, eles peregrinavam até o santuário, eles compareciam diante do santuário anualmente. Por isso que daí você vê o Cântico dos Degraus, por exemplo, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134, se não me falha a memória. O Cântico dos Degraus, porque o santuário na época era Jerusalém, no caso daquele contexto ali. É isso aí, Cântico dos Degraus. Analista, o Salmo 120 até o Salmo 134. Por quê? Porque eram cânticos de romaria, esses cânticos aqui. Eles iam se encontrando, iam,
E aí eles subiam a Jerusalém, né, geograficamente. Os irmãos já tiveram geografia do antigo, né? Geografia de subindo e iam cantando. Então por isso dos degraus, porque cada nível assim, do mar, vamos dizer assim, conforme eles iam na direção de Jerusalém, eles iam cantando. Então isso você vê vários testemunhos disso nas escrituras. Você vê, por exemplo, o pai de Samuel, chamado Eucana, indo anualmente, 1 Samuel 1, até o santuário. Você vê o próprio Jesus, quando ele vai até Jerusalém, e ele é esquecido lá, no meio dos doutores. Isso também era uma peregrinação. Então, esses movimentos eram um movimento da sociedade, da rotina da sociedade. Né? Era muito importante. Né? E Roma sabia que se dominasse a igreja, dominava o povo. Né? Exatamente. É porque, na verdade, religião e política, elas estão muito ligadas. Por isso que você vê nas eleições gente defendendo o partido com fervor mais que religioso. Uma coisa quase fanática. Porque a política, você... no futebol, dificilmente você convence alguém a mudar. Mas na política e na religião é possível conversões. Opinião, entendimento, crença. Então você vê esse fervor político, que é uma coisa impressionante. Foi um escândalo até no Brasil. Se viu na internet o pessoal se matando, amigos se desentendendo de maneira até baixa, vamos dizer assim, por causa política. Então, assim, a política e a religião, elas sempre tiveram, todas as sociedades, elas tiveram esse cunho muito, muito ligadas umas às outras, uma à outra. Porque, geralmente, o rei, ele era entendido como alguém mais capaz que Deus deu ao seu povo, Deus ou um Deus deu ao povo, para governar e cuidar dos demais. E, então, para manter esse equilíbrio, geralmente se conferia características divinas aos reis, aos políticos, aos faraós, aos imperadores, porque isso daí acalmava a sociedade. Uma sociedade que acreditava na autoridade humana, divina, do seu governante, era uma sociedade que, tendo isso assumido, tendo a cabeça definida, o corpo ia se ajustando, entende? Então isso foi uma coisa que se estabeleceu mesmo. Agora, no caso de Israel, isso é uma coisa diferente. Porque o rei de Israel, quando começou a monarquia, mais ou menos uns 1000 anos antes de Cristo, o rei ele não era divino. Ele era escolhido pelo divino. Mas ele poderia ser rejeitado também pelo divino. Isso é uma característica de Israel. Né? Uma característica bem de Israel mesmo. Você nunca adorava o rei de Israel. Você nunca idolatrava o rei de Israel. Pelo contrário, ele era respeitado, venerado, sustentado, mas ele era alguém posto por Deus. Mas, embora o povo não tivesse liberdade para se rebelar, mas Deus poderia rejeitá-lo. Isso é uma coisa que é inconcebível nas outras culturas. Nós vamos falar um pouquinho dos momentos, como a gente falou na aula passada, vários momentos da cultura geraram vários contextos. E no assunto santuário também. Então, o primeiro santuário das escrituras, você vê que foi o altar, né? Basicamente o altar. Tá bom? Mas eu acho interessante quando agora vai entrar a falar sobre o altar lá de Jacó, depois levanta no véu, né? Isso. Me chama a atenção que já existia outros templos que adoravam o sol, né? E faziam sacrifícios e de repente Jacó disse, não, nós temos que fazer para Deus também. Né? Isso sempre eu né? conectando. Foi já vi, né? Sim. Mas é interessante porque havia lugares santos, muitas vezes marcados por certos monumentos, como colunas, lugares onde Deus foi se revelando ao longo da história, foram lugares onde as pessoas quiseram colocar marcos. Tinha-se o entendimento de que um lugar onde Deus escolheu para aparecer alguém era um lugar que não podia ser um lugar comum, não podia ser um lugar ordinário.
Então, em honra, em memória, aquela importância da revelação, era levantado um marco. Seja uma pedra, um montão de pedras em forma de monumentos sinalizando que ali era um lugar diferente. Depois foi se escolhendo lugares de adoração, mas aí já era um cunho mais idólatra. No caso da história dos hebreus, você vê que Abraão tem esse entendimento que vem lá de Abel. De que para você chegar, seja por gratidão, seja por arrependimento, diante de Deus, você não merecia. Esse foi o princípio de Abel. Você não era digno. Você, na verdade, merecia morrer pelo seu pecado, pela sua infidelidade, pelo seu caráter, pela sua natureza. Então, tem esse entendimento de que eu vou dar simbolicamente em demonstração externa a minha miséria, que mereço a morte. Eu arrumo um substituto para morrer no meu lugar, para mostrar para a divindade o quanto eu sei que eu é que tenho que morrer. Ou seja, é o máximo da contrição que o ser humano pode chegar na presença de Deus, sem se autoflagelar. Porque ele não podia se autoflagelar também porque ele era a imagem de Deus. Ele não podia agredir, derramar sangue do outro, nem dele mesmo. Porque qualquer agressão a si mesmo não deixa de ser uma agressão. Assim como o suicídio não deixa de ser um homicídio contra si mesmo. Você vai entender. Então ele não podia fazer nada contra ele para mostrar a miséria dele. Então ele pega um animal cuja vida é de valor muito menor que aquilo do ser humano, que é eterno, e ele sacrifica um animal na presença de Deus. Para mostrar com isso que ele sabe que ele é miserável diante do Deus que ele sabe que é grandioso. Por isso ele adora com humilhação, entendeu? Com derramamento de sangue. Isso foi o que Abel fez na presença de Deus, foi aceito. A atitude de Abel foi tão assim indigna que foi o oposto de Caim. Que a Bíblia diz lá em 1 João que ele era maligno. As suas atitudes eram malignas. E ele era um cara tão orgulhoso que ele não aceitou ficar em segundo. Caim foi o primeiro bebê da humanidade. Né? Ele foi o primeiro muitas coisas na humanidade. Caim. Aí quando a primeira vez que ele foi o segundo, ele não aceitou. Então, Deus rejeitou Caim porque as suas obras eram más. A Bíblia fala isso, vai em 1 João. Capítulo 3, se não me engano. 3:17. Diferente de Abel. Então, o princípio aí de aceitação diante da presença de Deus, quer da tua adoração, quer do teu arrependimento, tua aproximação de Deus, envolve morte. Entende? Envolve morte. Abel entendeu isso. E Abraão, você vê que ele também entendeu isso. E ele começou a levantar altares. Cada vez que Deus falava com ele, ele começava a levantar altares. Altares de adoração. Altares de sacrifício. Esse foi o primeiro, o mais básico do santuário de Israel. O altar. O altar era um lugar, só que o altar era móvel também. Porque na nossa vida peregrina, assim como Abraão, também, né? O morrer nosso está em todo lugar. Mas você vê que depois é levantado alguns marcos. Por exemplo, quando o Senhor aparece para Jacó em Betel, e Betel é casa de Deus, né? Betel. Você vê que ele entende que ali foi um lugar de revelação. Ele erige ali o seu travesseiro de pedra, ele erige como uma coluna, como um marco daquele local. Só que o tempo passa e quando a gente chega lá, eles vão para a terra do Egito, passam 430 anos lá, e aí depois, quando eles saem da terra do Egito, o Senhor determina para eles qual vai ser o santuário. Aí a partir de Êxodo capítulo 25, você vê Deus, Moisés está lá no cume do Monte Sinai, rodeado pela nuvem da glória, os trovões, os relâmpagos, e aí ele vai, e o Senhor é que começa
a revelar para Moisés todo o projeto do tabernáculo, a partir de Êxodo 25. Começando de dentro para fora, o projeto do tabernáculo. Começando primeiro falando da arca, depois ele vai falando, de dentro para fora. Porque a arca representa Cristo, mais do que toda coisa do tabernáculo. A pessoa e a obra de Cristo. A arca representa a pessoa de Cristo. E a tampa da arca representa a obra de Cristo na cruz. Gravem isso, gente. Isso é muito importante. Por isso que Deus vinha e descia sobre o tabernáculo e falava ao povo de cima da arca. Porque Deus fala a nós através de Cristo. A arca era o ponto máximo de encontro e de aceitação entre Deus e os homens. Por isso que ela simbolizava Cristo, que é quem liga, quem conecta Deus e os homens. O que tinha dentro daquela arca de 4 metros e 57 centímetros quadrados? Um caixote. Tinha, acho que a gente já falou disso, né? Tinha o maná escondido, a vara de Arão, e tinha também as tábuas que não se quebraram da lei. Fala de Jesus, que dentro dele, no seu coração, a lei nunca foi quebrada. Ele era o pão vivo que desceu do céu, conforme João capítulo 6. E também ele era a ressurreição e a vida, simbolizada por aquela arca, por aquela vara seca que floresceu. E aí então a tampa da arca, chamada de propiciatório, era onde o sangue era derramado. Fala da obra dele na cruz do Calvário. O sacerdote, no dia da expiação, Levítico 16, eu só podia entrar lá com o sangue derramado, que dava permissão, aceitação para ele. Então, ela formava tampa e arca, Cristo e obra, formam uma só coisa. Você não pode querer separar, despedaçar uma coisa da outra. Porque não existe Cristo sem cruz, não existe cruz sem Cristo. Se você quiser Cristo sem a cruz, não vai dar certo. É o que muitas igrejas têm feito, né? Não tem nenhum Cristo sem a cruz. Então, a partir desse momento, o tabernáculo, ele se torna o santuário máximo. E aí você vê a disposição que Deus faz questão de relatar no livro de Números, por exemplo, que a disposição de todo o acampamento de Israel, ele gira, o eixo de todo o acampamento de Israel era o tabernáculo. Ao longo, ao redor das quais as tribos estavam distribuídas. E é interessante, a gente já falou isso em outra oportunidade, se você sobrevoar esse helicóptero, o acampamento, você ia ver uma cruz em cima. A posição das tribos, com o tabernáculo no centro, isso dá a exata visão de uma cruz. Interessante, né? O que será? Então, ali era o centro. Se não houvesse aquilo ali, e se o Senhor e Cristo, com a sua obra, a sua pessoa, não forem o centro, não dá. Só que daí, quando eles entram na Terra Prometida, a Bíblia diz lá em Josué, se não me engano, capítulo 2, que toda uma geração tinha morrido no deserto. Por números, você percebe que só os levitas, alguns levitas foram preservados. O resto, todos os homens que saíram à peleja tinham falecido no deserto, com o juízo de Deus sobre a dureza do coração deles. Então, nasceu toda uma nova geração de israelitas no deserto. Capítulo 3, capítulo 5. Capítulo 3 eles atravessam o Jordão, Josué. Capítulo 5 é Gilgal. Toda aquela geração de homens nascidos no deserto, criados no deserto, que agora estavam entrando na terra de Canaã, não tinha sido circuncidada. Então, Deus chama, reúne o pessoal em Gilgal, que é logo do lado do Rio Jordão, e fala para todo aquele povo se circuncidar. Todos aqueles homens
se circuncidar. E é interessante porque essa questão da circuncisão, gente, que é a marca, é o RG, vamos dizer assim, mais íntimo de todo israelita, biblicamente falando, ela é muito profunda. Por quê? Porque ela era feita sobre o órgão sexual do homem. E isso aí fala muita coisa pra gente. Fala dos impulsos, fala dos desejos, fala da posteridade, da descendência de geração em geração, fala da força da carne, do ímpeto da carne. Então tudo isso daí, o israelita era uma marca que Deus fazia. E é interessante porque se você for depois lá para o Novo Testamento, você vai ver o quê? Que Paulo vai falar que as pessoas, a verdadeira circuncisão é no coração. Então a circuncisão na antiga aliança era simbólica para algo que para nós vale até hoje. Nós precisamos fazer, vamos dizer assim, cortar com a carne, tá entendendo? Os nossos impulsos carnais, a nossa impureza, os nossos desejos mais obscuros, porque senão nós, como um novo Israel, não conquistaremos aquilo que Deus tem para nós. Eu já vi cristãos com profunda, e eu como sincero risco, todos nós também, de sermos cristãos, um chamado tremendo, com promessas tremendas da parte do Senhor, que nunca vão conquistar nada e que não conseguem vencer o menor dos seus inimigos, porque a carne não é tratada na sua vida. Por isso que quando Deus introduz o povo dele, Deus estreia esse povo na terra da conquista, chamando todo mundo e mandando todo mundo se circuncidar. Isso é Gilgal. Gilgal, então, esse lugar onde aconteceu isso, tem essa conotação. Todo o povo vir ali, é como se fosse, na linguagem do Novo Testamento, o povo vai para a cruz. Está entendendo? O povo pega a sua natureza tal, e deixa uma marca física e dolorosa em si mesmo, amando o Senhor, para eles se lembrarem de que se não começasse no mais íntimo, no mais básico do que eles eram, eles iam morrer na praia ou na margem do Jordão. Então, a vida com Deus, a vida de conquista, a vida que vence de verdade, não que vence de ganhar muito dinheiro, de vitória, entre aspas, financeiro, isso aqui. A vida que vence o diabo, a vida que vence os inimigos do Senhor que pelejam contra nós, o mundo, a carne, o diabo. A vida que vence nunca se afasta espiritualmente de Gilgal, entendeu? Ela não foge de Gilgal. Ela é tratada. Senão ela não vence. Gente, isso é simples, mas é de uma verdade que você não tem ideia. É tão sério isso que quando Moisés, por não ter circuncidado seu filho, estava indo atender o chamado do Senhor, o Senhor veio e o anjo quis matar o filho dele. E aí a mulher de Moisés, como é que é o nome da mulher dele mesmo? Zípora, né? Zípora pegou uma faca de pedra e circuncidou o filho às pressas e jogou pele, tênis do menino na frente de Moisés e disse: você é um marido sanguinário. Então olha só, Deus chamou Moisés em Êxodo 3, Êxodo 4. Mas essa questão da carne, antes de você tratar a carne, é tão séria que Moisés e a família dele ia sendo destruída antes dele inaugurar o ministério dele. Porque ministério sem a carne ser tratada é melhor que o Senhor realmente ache no caminho e acabe com tudo antes que comece. Senão só vai ser para a sua destruição, só vai ser para o pior da sua família, da sua casa. Então os irmãos que estão aqui essa noite, irmãos com chamado, irmãos que já estiveram diante da sarça, entenderam o Senhor chamando, mas antes de lá, das maravilhas do Egito, existe
Lá ninguém viu, mas tem que haver morte da carne. Mesma coisa em Israel, antes eles puxarem a espada e gritarem, fazerem muitas coisas famosas, maravilhosas, houve Gilgal. Em Gilgal, os israelitas teve um símbolo de santuário muito importante, porque ele tem essa conotação que eu preciso, primeiro, antes de tudo, da morte do eu, senão não vai ter vitória. E aí o tempo vai passando, você tem que avançar. E aí quando você entra lá, por exemplo, em 1 Samuel, em Josué, capítulo 24, por exemplo, na velhice de Josué, você vê que daí o tabernáculo, o santuário está estabelecido em Siquém, que é uma cidade geograficamente bem no centro de Israel. Mas quando começa o livro de 1 Samuel, alguns séculos depois, talvez uns 200, 300 anos depois de Josué, aí passou o tempo dos juízes e tal, você vê que em 1 Samuel o santuário está em Siló, que era uma cidade de uns 20 quilômetros mais ou menos de Siquém. É em Siló que tem o sacerdote Eli e os seus filhos, Ofni e Finéias, é isso, né? E é lá que acontece isso daí. Só que você sabe que a degradação moral era grande lá. E a Bíblia diz que por causa do bom pedaço de churrasco, Ofni e Finéias faziam coisas horríveis e oprimiam o povo. Só joga nas ofertas deles. Exatamente. Porque o certo era, e a lei determinava que parte da carne ia sobrar para o sustento do sacerdote e da sua família. E eles arrumaram um costume muito interesseiro, sorrateiro, que era dele vir com o garfo, né, e enfiar lá dentro, e o que tirasse era dele. Né? E algumas vezes eles queriam fazer isso antes da coisa ser, queriam selecionar antes de tudo já, o filé. E se alguém falava, não, do Senhor, depois tu pega, ele oprimia as pessoas, e maltratava as pessoas, fora as coisas, as perversões sexuais que fazia, e o pai fazia vista grossa. Nesse tempo, o menino Samuel, olha onde Samuel foi entrar, né? Criança já pintou esse ônibus pegando fogo. Né? E aí Deus fala para Samuel que vai tratar a família de Eli e tal. E aí no capítulo 4 de 1 Samuel, você vê aquela famosa cena que os filisteus vêm guerrear contra Israel. E os israelitas que não estavam nem aí para a soca, fala assim, traz a arca que a vitória é certa. Quer dizer, não importa a presença de Deus, importa o amuleto. Onde tiver a arca, nós somos invencíveis. Né? Essa é a teologia do filme de Indiana Jones, né? Da arca perdida. Quem tem a arca vence. Por isso que o Hitler quer a arca, o filme do Indiana Jones. Mas você vê que isso daí não é verdade. Quando você tenta usar fórmulas para ser abençoado por Deus, aquilo ali é a pior coisa que você pode fazer. E aí a arca entrou no acampamento, eles perderam a guerra, a arca foi levada na cidade dos filisteus, para Gade, se não me engano, entenderam? Chegou lá, só deu o PT, né? Eles colocaram a arca na frente do Dagon, lembra que eu falei do deus Dagon dos filisteus? Era metade peixe, metade homem. E no dia seguinte o Dagon estava com a cara caída no chão, com as pernas, com os braços, a cabeça separada do resto da estátua. E aí começou a atacar a úlcera, a hemorroida, o povo deu uma praga terrível. Eles quiseram zombar, entendeu? E é interessante porque os filisteus despacham a arca de volta para Israel. E é interessante saber porque às vezes os inimigos de Deus têm mais temor do que a gente. Né? E aí a arca chega em uma cidadezinha chamada Bet-Semes. E o pessoal está lá ceifando e vê o carro de boi que os filisteus usaram, carroça, né? Para pôr a arca e despachar ela.
E aí eles fazem um sacrifício e tal. Depois você lê com o tempo, vocês falam, a gente não tem tempo de entrar em detalhes. Mas o fato é que eles quiseram separar a tampa da arca do resto da arca. Reverenciar, tá ali, pô, era lá no tempo de Moisés, que legal, vamos dar uma espiada para ver se está lá dentro mesmo. A Bíblia diz que 70 homens morreram, o Senhor feriu. Daí eles estavam em pânico, né? Quem que vai suportar essa arca? Que é o símbolo da presença de Deus. Aí eles despacham para a cidade vizinha, chamada Kiriat Jearim. Tinha um cara lá que tinha uma casa na colina chamada Abinadab. Provavelmente a casa dele era grande. Talvez ele tivesse um quarto livre, eles colocaram lá o filho dele para cuidar da arca. O filho dele era chamado Eleazar. Mas depois nasceram 2 filhos desse cara. Um era chamado Uzá, outro chamado Aiô. Esses aí são famosos. E aí a Bíblia diz que a arca ficou 20 anos lá, na casa deles. Quando chegou lá em 1 Samuel capítulo 8, você vai ver que o povo suspira pela presença de Deus. O povo sente saudade da presença de Deus. Porque eles estavam sendo oprimidos pelos filisteus. E aí Deus levanta, Deus dá vitória para eles e não se fala mais na arca. Interessante que a gente quer a presença de Deus até ter a vitória. Porque a vitória da presença de Deus não é tão importante. Depois Saul, quando é eleito, ungido rei, numa situação de estresse lá, ele até pensa em buscar a arca, mas ele não busca a arca, ele não está nem aí para a arca. Então faz as contas comigo, tá? A arca só é buscada, só é resgatada da casa do Abinadab, lá em Kiriat Jearim, quando Davi assume o trono. Então, Davi, porque ele é símbolo de Cristo enquanto rei, Davi assume a primeira coisa que ele fala: vamos trazer a arca. Porque Davi queria a presença de Deus junto com o povo. Vê, 40 anos Saul reinou, não se preocupou. Porque Saul era o rei segundo a carne, não o rei segundo o Senhor. Então a carne não se interessa pela presença de Deus. Mas o rei, que é Davi, símbolo de Cristo, quando Cristo é entronizado, a presença de Deus vem. A arca é trazida, é resgatada. Gente, para resumir a história, se nós formos fazer matemática, são 20 anos na casa de Abinadab, até que o pessoal suspirou a primeira vez, 1 Samuel capítulo 8. Depois tem a unção de Saul, capítulo 9. Saul reina por 40 anos, nunca se preocupa com a arca. Isso deu 60 anos. Deu mais, deu 20 mais 40, certo? Né? 60, né? Nossa. Trabalho no banco, né? Aí, depois, a Bíblia diz que são 7 anos e meio, né, que Davi reina em Hebron. Então são 67 anos e meio sem arca. Nesse tempo nascem os 2 filhos, outros filhos do cara, do Abinadab, chamado Uzá e Aiô. Quando Davi resolve buscar a arca na casa do cara, resgatar a arca e trazer para Jerusalém, a Bíblia diz que eles, em vez de colocar a arca em cima do ombro dos levitas, falam: não, é muito pesada, é ouro puro. Como é que foi a última vez? Dá os cristãos não em cima da carroça. Vamos usar a carroça também. Colocar em cima da carroça. E aí aquela multidão reunida, e aí os 2 homens, os 2 filhos, Uzá e Aiô, super íntimos da arca, né? Estava quantos anos na casa dele já? Foi um na frente, outro atrás e tal, tipo, nós somos caras, né? Sai de perto que nós estamos ligados. Daí os bois tropeçaram. Os bois tropeçaram, Uzá quis segurar a arca no monte. E aí Deus feriu e matou Uzá naquele mesmo instante, fulminado. Agora tu imagina que momento de ministério de louvor maravilhoso. Todo mundo louvando, adorando a Deus e cai um cara morto. E aí Davi, nessa hora, até Davi, ele não sabe o que fazer. Imagina o pânico das pessoas. Quem que pode chegar perto da arca? Quem que pode lidar com a arca? Quem que pode receber? Eu acho que eles se olharam e falaram assim: tá, gente, e agora? Para casa de quem que vai essa arca? E de fundo ali, esticado. Quem que vai ser o próximo? Para cá não vai. Vamos tirar para o ímpar aqui?
A Bíblia diz que nem Davi quis levar a arca aquele dia. Com medo, temor. E aí aparece esse cara, esse Obed-Edom. Cara que você nunca ouviu falar em lugar nenhum. O cara era um mero levita, porteiro. Não que não tivesse sua importância, o porteiro tem importância, mas na época ele era mais um guarda, um vigia. Entre todos os sacerdotes, não era uma função de grande destaque levítico. E aí ele fala, ok, lá em casa. Flávio Joséfo, o historiador, fala no século I depois de Cristo que esse cara era de posse humilde. A casa dele não era nenhum grande lugar. Provavelmente ele teve que apertar a arca dentro de casa. Porque a Bíblia diz que esse cara, em 3 meses, Deus prosperou ele como em 60 anos, 67 anos, nunca tinha prosperado outro. Então é interessante, né, você parar para pensar que essa questão do santuário é muito relativa, né? Mesmo na história do Israel antigo, se você parar para pensar. Porque não era o lugar, não era o objeto, não era a parede. Era o quê? Era um relacionamento. Um relacionamento com o Senhor, com o sagrado, com as coisas que eram santas. Era o temor a Deus, era a pureza de coração. Você já imaginou, cara, esse arco? Eu já fiquei imaginando, se esse arco fosse lá pro meu apartamento, não tinha. Eu já tinha que ficar na sala, porque no quarto não cabe mais. Tem um quarto que a gente dorme e um quarto da bagunça. Imagina a arca no meio, imagina entre a televisão e o sofá. Imagina a implicação que isso, assim, a exigência que isso traria, vamos dizer assim, né? Poderia falar palavrão, poderia xingar, não poderia pensar, não poderia usar, não poderia ver, não poderia fazer muitas coisas. Pensou a arca dentro da sua casa? Só que é interessante porque Jesus está dentro da nossa casa. Tudo bem, não vou pregar. É uma escola. Mas pensa. E aí Davi foi buscar daí. Davi foi buscar essa arca, quando soube que o Obed-Edom estava prosperando. E aí Davi trouxe ela para Jerusalém, aí sim, obedecendo o Senhor. Que louvor sem obediência também se tornou sagrado, né? Foi o primeiro caso, mas o segundo caso Deus abençoou. E aí Davi estabelece ela, a arca, em Jerusalém. E embora a tenda do concerto estivesse no alto de Gibeon, era um outro local, mas Davi entende que ele queria intimidade com Deus. Se a arca era o lugar de encontro, ele queria a arca. Olha Davi que louco. E aí ela fica lá, ele prepara uma tenda para ela em Jerusalém, para a arca. E ele mesmo entra algumas vezes diante da arca. Sobre isso que você combinado. Então essa relação com Deus, ela envolve intimidade, mas ela envolve seus riscos também. A relação com Deus, na verdade, é uma relação de intimidade e temor ao mesmo tempo. Sempre foi e sempre vai ser assim. Biblicamente falando, isso é um sólido fundamento. O relacionamento com Deus é baseado na intimidade e no temor. Agora eu te pergunto, isso é uma coisa maluca, né? Só o Espírito Santo pode produzir isso. Porque se eu tenho temor, a minha tendência é não ter intimidade. E se eu tenho muita intimidade, a minha tendência é perder o temor. Né? Eu com a minha esposa, por exemplo. Eu tenho intimidade com ela, e ela tem intimidade comigo. Então se ela tem intimidade comigo, ela não tem medo comigo. Né? Se ela tivesse medo de mim, eu também não teria muita intimidade. Mas com o Senhor, o Espírito Santo produz as duas coisas na nossa vida. Produz desejo por estar cada vez mais perto e ao mesmo tempo mais noção de como é santo aquele que nos chama, como é temível aquele que nos chama. E é sobre essas duas pernas, temor e intimidade, que a gente caminha com o Senhor. Se você perder a intimidade e ficar só com temor, vai ser horrível. Justamente isso, eu acho que esse temor aí não seria mais no sentido de reverência, não de medo. Mas ele fala um pouco de medo, velho.
Medo no sentido da dimensão que ele tem do que ele pode. Se você assim, não medo no sentido de insegurança, mas você ter noção de como ele é poderoso. Temor, né? Mas temor. Não medo de que ele vai te dar um soco do nada, entendeu? Mas é um medo assim de você olhar e falar, meu, eu vou merecer o inferno se eu fizer isso. É na presença dele que tudo pode, que tudo é, e em cuja mão está a minha vida, e na presença, debaixo do nariz dele que eu estou pecando contra ele. Eu acho que esse temor de dizer, Senhor, eu não sou nada na tua presença, o Senhor é tudo, e eu me humilho, entende? Isso daí, ó, como é que eu vou te falar? É como se você, assim, é uma sensação, imagina que você chegasse, sei lá, perto de uma turbina com 10 milhões de volts, entende? Aquilo, você sabe que se você passar a linha, aquilo vai te fulminar, entendeu? Então você não passa a linha com esse temor, entendeu? Porque você não é nada perto dele. Eu acho que essa perspectiva, esse sentimento mesmo de humilhação, mesmo quando você está irritado com Deus, mesmo quando você está decepcionado com Deus, por todos os motivos, mas esse sentimento profundo de dizer, mas Ele é tudo. Não, mas Ele é tremendo. Isso daí é muito bom, muito saudável para a gente. E aí você vê assim, o cristianismo ao longo da história tendo picos de um e de outro lado, né? Numa época todo mundo só tem temor de Deus. Aí Deus se torna uma coisa lá numa catedral gótica, inatingível. Você sente uma formiguinha lá dentro. Deus não é um Deus pessoal, porque você só tem Ele. Mas aí você vê também outro extremo, quando as pessoas só dão ênfase na intimidade com Deus. E assim, aí paizão, beleza? Pequei, foi mal, desculpa. Eu estou debaixo de tentação, mas ele é misericordioso, tá ligado? Eu vou lá, pego, depois eu peço perdão, fica tudo certo. Então, entendeu? Os riscos. Então você tem que alinhar, né? Tipo o Senhor alinhar. Para você, sabe, quando você precisar de um abraço, você sabe que Ele é Pai, que tem intimidade contigo. Mas quando você também estiver sendo tentado, você tem que lembrar que Ele é temível. A própria expressão Deus é fiel, ela implica uma coisa muito ameaçadora, se você parar para pensar. Porque ao mesmo tempo que Deus é fiel, no dia do juízo, Ele vai ser fiel a Ele. E a sua santidade. Entendeu? Então o fato de Deus ser fiel torna ainda mais hediondo a contrapartida adúltera. Você não dá para entender. Se o homem vai lá, é um desgraçado, adúltero, alcoólatra, quer bater na esposa, isso e aquilo. Ele é um cara hediondo. Agora, é mais hediondo ainda se ela for fiel e permanecer fiel no papel dela. Isso torna ele mais repugnante ainda. É a verdade ou não é? Ou se ele dá um chute e ela der uma vassourada, os dois estão errados. Mas não vai ser tão hediondo o que ele faz se ela for fiel. Não sei se dá para entender. Você está dando um exemplo. Por exemplo, vamos imaginar que existe um desacordo comercial. E aí nós vamos lá diante do PROCON. Se eu cumprir o meu prazo, a minha parte do contrato, se eu entreguei o produto na hora certa, na qualidade certa, e se eu fiz até mais do que foi prometido da minha parte, eu torno ainda mais errado o cara que me deu o calote. Dá para entender? Porque se nós entrar em litígio, ele pode ter argumento para minimizar o lado dele. Né? Ele pode dizer, não, mas eu precisava disso e essa pessoa não fez o que prometeu para mim,
então eu também não paguei. Então, você está entendendo, né? Ele vai ter uma contrapartida para enfraquecer o argumento do outro e aliviar para ele. Agora, se a pessoa faz muito mais do que ela prometeu, ela é mais do que perfeita, ela é excelente no que ela, na parte dela contigo, e tu simplesmente avacalha sem nenhuma desculpa, sem nenhum tio para puxar dela, não, então você realmente é um Satã. Dá para entender? Então Deus é fiel. A Bíblia diz: Ele permanece fiel mesmo se nós formos infiéis. Ele não se nega a si mesmo, ele não deixa de ser quem ele é, ele não desce ao nosso nível. Então, se Deus é assim fiel e ele vai ser o juiz, tudo está frito porque ele é fiel. Deu para entender agora? Então a gente tem que temer o Senhor e não pensar assim: ele é fiel, então eu vou ser infiel, depois eu volto, peço perdão, e depois eu saio de novo e volto depois, peço perdão. Mas um dia tudo isso vai trazer juízo. E ele ser perfeito vai mostrar ainda mais a grosseria da tua falha. Então assim, gente, a gente não pode ficar nisso hoje, mas assim, é temor e intimidade. Temor e intimidade. Nunca abandona uma, senão você vai distorcer o Evangelho. O próprio Cantares de Salomão, o livro começa com intimidade, e quando ela está se folgando com ele, a Bíblia diz que ele sai, vai lá para o deserto e volta com 60 homens armados. Aí ela olha e fala: meu Deus, eu estou morta. Ele é o rei e eu estou zoando com ele. Então, o Senhor dá um choque de temor assim, nela, para ela não esquecer que ele é o amado dela, mas ele também é temível. Ele não é de se deixar zoar. Entendeu? Esse é o caminho. Bom, aí Davi está ali, com a arca em Jerusalém. Deixa eu ver que oração. Davi está ali, com a arca em Jerusalém. Aí a Bíblia diz que ele já é velho, já tem idade. Está lá no final de Samuel, no último capítulo de 2 Samuel, você vê isso também em Crônicas, final de Crônicas, 1 Crônicas. E aí Davi, a Bíblia diz que Satanás entra, né, o Senhor permite que Satanás entre e incite Davi a levantar um censo dos homens de guerra. E a Bíblia diz que Deus reprova Davi profundamente por aquilo. Por quê? Porque até então, se você olhar a história de Davi, ele sempre saiu para a guerra consultando o Senhor. Não importa se ele tinha 10, se ele tinha 300, 400, se ele tinha 600, como ele teve, ou se ele tinha quantos mil. Então Davi nunca se preocupou com isso, porque a base de toda a organização militar de Davi era o Senhor. Se o Senhor dissesse vai, ele ia. Ele foi contra Golias. Se ele fosse parar para fazer conta, ele não ia contra Golias, ele estava por lá já. Então Davi chega um momento em que ele quer levantar e diz assim: eu quero ver o que eu estou podendo. Eu quero ver o nível que eu tenho. E o próprio Joabe, que era um cara de caráter duvidoso, olha para o rei, se espanta e fala: não faz isso. Faz isso, porque isso aí vai dar. Deus não vai se agradar. Não. O rei, Joabe vai, faz todo o censo. A Bíblia diz que Deus se ira contra Davi. E aí Deus traz juízo sobre Davi e sobre o povo. Quanto maior é a tua responsabilidade, mais consequências sofre não só você, como as pessoas que estão ligadas a você. E aí Deus, o Senhor, manda o anjo da morte, né? A espada desmanhada, que vai dizimando partes da população. Daí que clama o Senhor dizendo: Senhor, fui eu que pequei. Ele tinha essa qualidade. Fui eu, Senhor. Foi eu. Né? O Saul sempre terceiriza, né? Senhor, o povo me impressionou. Senhor, não sei quem, nunca dele é culpa. Sempre tem uma mulher por Saul. Davi não terceiriza. Ele fala: Senhor, eu que pequei. Pesa a mão sobre mim.
Aí o Senhor fala, sai e vai até o lugar que eu te mostrarei. Aí ele sai e o anjo está vindo para Jerusalém, está quase postado em Jerusalém, e o anjo se detém num terreno. Para ali. Chamado a ilha de Araúna. Araúna era um senhor. Araúna está escondido com seus filhos, tudo já esperando a morte. Daí chega e vê o anjo de Deus naquele lugar parado. Ou seja, o juízo sobre o pecado, a desgraça do pecado, tudo parou ali. Aí Davi fala, esse é o lugar do sacrifício. Vai lá, compra ele, terreno do cara, e ergue um altar ali, e ali o Senhor cessa a desgraça do pecado. E aí a Bíblia diz lá em Crônicas que Davi olha e fala assim, ó, esse é o lugar. Esse é o lugar que nós vamos levantar o santuário para Deus. E aí ele começa a juntar material, ferro, pedra, ouro, começa a fazer lá um estoque para construir ali um templo. Só que Deus fala para ele, não será você. Você fez muita coisa aí nas guerras da vida, muito sangue. Deus se preocupa com o testemunho dele, né? Interessante isso. Como o testemunho de Deus não era só para alcançar Israel, mas todas as nações, tinha que ser um homem de paz que ia construir aquele lugar. Para que não se olhasse para aquela glória com raiva de homem. Olha como Deus ela por si. Então não vai ser você. Porque você tem muita gente te odiando ainda. Você tem muito sangue na tua mão, não será você. Vai ser teu filho. Mas Davi faz um projeto, trabalha nos bastidores enquanto ele pode, faz projeto, junta, estoque, matéria-prima e tal. E ali é construído o templo, que depois é conhecido como o Templo de Salomão. Essa parte é anexada na cidade. E é interessante, né? Porque se você for estudar a geografia antiga, você vai ver que Moriá ficava na mesma região montanhosa de Jerusalém, onde depois foi construído o templo, onde depois Cristo foi morto. Então, se você fizer uma linha geográfica, você vai ver que os 3 grandes altares, talvez os 3 altares mais marcantes das Escrituras, que foi o altar onde Abraão ofereceu Isaac, que foi o templo de Salomão, que depois foi o Calvário, sabe? Deus estava querendo trazer o mesmo fio de mensagem, por isso a coincidência das regiões. Bom, ali levantaram o templo de Salomão, vocês sabem, muito glorioso, ouro, maravilhoso, fantástico. Ali também é estabelecida a dinastia de Davi, durante uns 400 anos mais ou menos. Mas depois da morte de Salomão, o reino se divide entre reino do sul e reino do norte. Reino do norte e Judá, vamos dizer assim. E aí o povo do norte, guerra civil, inclusive, muitas vezes, o povo do norte não quer mais ir para Jerusalém, embora seja ainda o lugar de se buscar a Deus, vamos dizer assim. O povo daí do norte e os próprios reis, para tentar essa peregrinação, para tentar que a sua igreja visitasse a igreja na outra esquina, eles começam a criar altares lá também. Então tem Betel, que eles têm que criar lá um centro de adoração, tem outros lugares por ali. Porque esses lugares já nascem no desejo do homem só de atrair gente, depois os profetas vão e denunciam que aquilo ali virou centro de idolatria. Assim como também em Jerusalém, teve muita idolatria depois. Bom, em 722, o reino do norte é levado cativo pelos assírios. Em 586 a.C., ou seja, foi quantos anos, né? 14, 22, 36, 136 anos depois, Nabucodonosor destrói Jerusalém. Então o pessoal do sul viu o juízo de Deus vindo sobre os idólatras do norte, viu eles sendo levados cativos e não se arrependeram. E aí Deus levanta profetas que profetizaram por 50, 60 anos, como foi o caso de Isaías, dizendo: se arrependam. Mas o que eles pensavam? Nós temos o tempo. Então nós nunca vamos ser destruídos. Nós temos o tempo, a presença de Deus. Ninguém pode derrotar essa cidade. Até chega no extremo em que o pessoal está tão na hipocrisia do amuleto de
teu templo, que o templo era mais que tudo. E Deus mostra numa visão lá para Ezequiel a glória de Deus se levantando e saindo do templo. Deus virando as costas para o seu próprio templo consagrado a Ele, por causa da dureza do coração do povo. O povo olhava para a glória do templo, mas não importa a glória do templo. A glória do templo é Jesus, é Deus. Assim como a glória desse templo não é a roupa, não é a forma física, não é o penteado. Graças a Deus que não é o penteado. Mas é a presença dele aqui. Se ele tirar a presença da glória dele daqui, não serve para mais nada, senão vai ser pisado pelos homens. Entende? É o princípio que eles não entenderam, e nós precisamos entender. A gente pode ter carteirinha de membro, pode ter ministério, pode ter conhecimento bíblico, pode ter muitas coisas. Mas se esse santuário não for um santuário habitado por ele, o inimigo vem e faz o que quer. Foi o que aconteceu em Jerusalém. O templo foi totalmente arrasado. Eles arrancaram, os babilônios arrancaram todo o ouro, levaram para a Babilônia. Mesmo, sabe, aqueles utensílios mais consagrados para o uso do Senhor. O Senhor tolerou isso para ensinar e corrigir o seu povo. Aí na Babilônia eles queimam a cidade, arrasam muros, portas, detonam a cidade. Deixa só o povo mais sem cultura, sem instrução, deixa assim o resto do povo ali, para ter certeza que eles não nunca iam se levantar e fazer uma rebelião, e leva o pessoal culto, o pessoal estudado, o pessoal que podia agregar alguma coisa para o Império Babilônico. Nessa lugar vai Daniel, era de família nobre, seus 3 amigos, mais algumas pessoas, não foi só numa leva, foram algumas levas. E aí na terra fica quem? Fica Jeremias chorando, esse livro de Lamentações. Fica aquela desgraça lá. 70 anos se passam. Cai o Império Romano, o Império Babilônico, por mão dos Medo-Persas, Ciro e Dário. Até que Deus inspira Ciro a olhar para o povo judeu e dizer: não, esse povo aqui não tem que voltar para a terra deles, tem que se reestruturar. E aí o próprio Ciro pede uma autorização para que o povo volte e construa o templo ao Deus dos céus. É interessante porque no livro de Daniel, Deus é chamado de Deus dos céus, porque ele estava sem testemunho na terra. Olha que coisa triste. Não tinha culto na terra formal. Então os judeus são autorizados, que primeiro vai a primeira caravana, vamos dizer assim, e aí vai voltando. Primeiro eles constroem o templo, Zorobabel, todo o pessoal, a gente falou na aula passada, reconstrói o templo. Mas aí já é um templo bem mais sem graça do que de Salomão, porque eles estavam com orçamento limitado. Depois é com Esdras? Não, Esdras vem depois de Neemias. E assim, é feito o templo, reconstruído o templo. Esse segundo templo, vamos dizer assim. Templo modesto. É reconstruído o templo. Mas aí vai voltando levas de judeus na Babilônia, aos poucos. Porque muitos já tinham se naturalizado, vamos dizer assim. Não queriam mais voltar. Voltar para quê? O que tem lá? Um monte de cananeu tinha voltado a habitar a terra, era chamado dos povos da terra. Um monte de inimigo ali não queria que Jerusalém se reestruturasse, porque agora eles mandavam um pedaço na vizinhança. Então, voltar para o que tem para nós lá? Então, eles estão, não, na Babilônia nós estamos bem, estamos bem imigrados já, bem aculturados. E aí vai que, aos poucos, já voltando aqueles que, não, mas lá é o nosso lar. Se Jerusalém estiver destruída, não, Jerusalém vamos reerguer. Vamos reerguer o templo do Senhor. Aí reconstrói o templo. Só que ele reconstrói o templo, mas toda a cidade em volta continua destruída. Não tem muralha, não tem nada. Até que chega nos ouvidos do copeiro do rei, chamado Neemias. Daí já não era Sírio, já era Taxerxes, outro rei, só algumas décadas. Aí ele ouve da miséria, é o livro de Neemias, ouve da miséria, jejua, vai na presença do rei, o rei confiava nele, mandou ele mais uma caravana para reconstruir os muros aí.
Mas se você fizer as contas, o tempo ficou uns 80, 90 anos, só o templo erguido. Ninguém sabia direito como fazer o culto. Foi uma situação cabreira, cara. Miséria total, tanto é que Neemias, depois de tantos anos, ouve que está todo mundo numa miséria desgraçada. Daí não, então vamos lá para construir um muro para começar a ter vida. Para aquilo que o pessoal plantar, eles podem guardar, senão o pessoal em volta rouba. Aí ele reconstrói o muro, a muralha em 52 dias, gente. Isso é fantástico. A engenharia, a arquitetura daquele tempo é um feito mesmo. Um feito tão extraordinário que a Bíblia diz, Neemias falando em primeira pessoa, quando os povos à nossa volta superam, nós tínhamos terminado em 52 dias a construção, todo mundo temeu e disse, Deus está com eles, não é possível. Agora caiu a casa para nós. A Bíblia diz que eles construíam, por medo de ser atacado, eles construíam uma mão, mas a outra mão na espada. Para pensar. E aí cada família atacou um pedaço do muro, que ficava em frente à sua antiga propriedade. E no reino de Deus também é assim, começa tu cuidando do trecho que é da tua casa. Por conseguinte, se cada um cuidar do seu trecho, toda Jerusalém, toda a igreja vai estar bem protegida. E aí eles edificam o muro. Aí depois vem Esdras, que era um especialista na lei de Moisés. E aí ele lê a lei para o pessoal analfabeto, pobre, o pessoal chora em pé ouvindo. E enquanto ele vai lendo, pessoas no meio da população que eram mais esclarecidas vão explicando para o resto o que ele está lendo. Acho que é o primeiro mutirão de teologia da Bíblia. Primeiro crescer. Né? E eles vão explicando, o povo chora, o povo ama as escrituras. É um avivamento, entendeu? Que começa a partir das escrituras. E aí a Bíblia diz que eles se posicionam, começam a se purificar, gente com casamento misto, sabia que aquilo era errado, nunca queria ter começado. Rompe com aquilo, e depois começa a se consagrar ao Senhor, o culto é restituído, e aí começa a haver toda uma restauração da nação. Então, Israel volta como nação, a partir desse avivamento espiritual. Esse tempo dura mais ou menos uns 500 anos. Esse foi o tempo que Herodes, o Herodes reformou todo, deu um grau nesse tempo. Ampliou, deixou luxuoso, fez uma reforma toda no tempo, para dar uma acalmada nos ânimos dos judeus, não era bobo, dar um guerre ali na joia deles, para ter eles do meu lado. Foi esse o tempo que Jesus pregou, foi esse o tempo que Jesus expulsou os cambistas, foi esse o tempo que os discípulos falaram, olha só que construções maravilhosas. E Jesus falou, não vai sobrar pedra sobre pedra. E uns 30 anos, mais ou menos, depois isso se cumpriu. E daí Tito, o general romano, veio contra Jerusalém e arrasou Jerusalém. E aí teve o início da diáspora, não sabe, que foi dispersão. Os judeus se espalharam pelas nações do mundo até 1948. Então, depois do genocídio da Segunda Guerra Mundial, a ONU definiu que Israel queria lugar de novo como nação, política na Palestina, no século XX. Que deu a confusão que os árabes até hoje já estavam lá de novo instalados, e aí cada um se acha dono e não quer sair, e está essa guerra até hoje, um retalhando o outro. Então os santuários são esses, gente, os santuários de Israel. Agora Jesus quando vem, e aí assim, você vê que o judeu de Jerusalém, os entornos, ele começa a discriminar o pessoal, os samaritanos. E os samaritanos, o que era? Quando Israel, o Reino do Norte, voltou do cativeiro da Síria, que tinha acontecido no ano 700 a.C., eles começaram a se misturar com gente da terra e tal, e perderam a sua linhagem, perderam a sua pureza, enquanto raça, enquanto cultura. Então os demais judeus olharam para eles como uns fracassados, entendeu? Como alguém de moral fraca, que não estava nem aí para nada, que não sabia nem direito de onde tinha vindo, quem era o pai, quem era o avô, quem era o bisavô, que era uma coisa essencial para eles, a cultura deles.
Então, o samaritano começou a ser desprezado como um judeu de segunda ou terceira categoria. Como um não vale nada mesmo esse povo. É melhor nem se conversar com eles. E aí os samaritanos não podiam, muitos deles não tinham coragem de chegar no templo. Nem podiam. Aí eles, numa cidade de Samaria, que era o Monte Gerizim, eles fizeram lá também um templo para eles poderem adorar a Deus. E quando Jesus chega, lá em João capítulo 4, Jesus tem que passar, e era necessário passar por Samaria. Que era essa região desprezada, que não valia nada. E aí Jesus chega, se assenta no poço, e aí a mulher, na hora do almoço, e não era hora de vir tirar água, mas porque ela era difamada na cidade, ela não queria encontrar com as fofoqueiras. Ela veio ali na hora do almoço, e Jesus olha para ela e fala, dá-me de beber. E ela se espanta, porque vê o sotaque dele que ele é hebreu, ele é judeu, e fala, não sabe tudo que judeus e samaritanos não tem figurinha trocada, conversa? Como é que tu pode me dizer, dá-me de beber? Tipo, eu acho que você é sem noção. Então, por isso que ela falou para ele. Porque não queria falar com a mulher também. E também não queria falar com a mulher. Quer dizer, você está totalmente fora do, acho que o sol que não criou. Samaritana, você é judeu, eu sou mulher ainda. Como é que tu me pede? Dá-me dessa água. Aí ele fala para ela, se você soubesse quem te pede água, quem pediria essa água e ele te daria. Aí ela fala, mas acho que aí ela tem certeza, né? Eu caiu a ficha. Não, daí ela fala assim, não, como? Como tu vai pegar água? Você fuma, não tem balde? Olha o nível da mulher. Assim, né? Não percebeu mesmo. Aí o Senhor falou, não, eu vou tomar dessa água e vai voltar a ter sede. Aquele que beber da água que der, nunca mais tornará a ter sede. E a água que beber do seu interior vai explorar uma nascente, vai correr rios para a vida eterna. Aí ela falou, opa, Senhor, dá-me de beber. Aí ele fala para ela, eu chamo teu marido. Ah, Senhor, não tenho marido. Se bem, já teve 5, e aquele marido que tem agora não é teu. Aí ela, opa, é profeta. Senhor, vejo que és profeta. Então assim, já que tu és profeta, tira uma dúvida minha. Os judeus dizem que é em Jerusalém, santuário. Os nossos pais dizem que é neste monte. E aí? Já que tu é um judeu meio estranho, talvez tu tenha uma opinião diferente. Aonde que é o santuário? Aonde que é que nós devemos que ir? Devemos que ir lá peregrinar para Jerusalém? Ou pode ser aqui, que ninguém dá nada nesse lugar? Jesus olha para ela e fala, não. Em verdade te digo, a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai busca esses adoradores. Então Jesus está inaugurando um novo santuário. O santuário do Espírito da verdade dentro da gente. E aí Paulo vai assinar embaixo, lá em Romanos, capítulo 8, ele vai dizer que o templo, o corpo é templo do Espírito, ele fala isso em várias passagens. Nós somos o templo, nós somos o santuário de Deus. Amém? Chega de falar de santuário? Quantas são? Só mandei até cansado já. Bloco 18. Só vou introduzir então a economia judaica. Pode ser? Querem se esticar um pouco, irmão? Se levantar um pouco aí? Hã? Vamos esticar um pouquinho, né? Uma água aqui. Esse segundo santuário. Mais um copo aí, obrigado. Esse segundo santuário que ela perguntou, ele estava no lado norte,
fazia parte do Reino do Norte, mas ele estava lá de Jerusalém, do Não, era Reino do Sul. em Jerusalém, no segundo templo, né? O segundo local de adoração, que ela tinha dúvida. Ah, tá, sim, era em Samaria, isso ficava ao norte de Jerusalém. Samaria era meio caminho, vamos dizer assim, entre Jerusalém e Galileia. Tá naquele miolo ali. É engraçado que Jesus, quando fala, Jesus quando dá a grande comissão, né? Ele fala lá em Mateus 28, 20 por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? E aí ele fala assim, como é que ele fala lá, gente? Me deu um branco. Jerusalém, Samaria, não, Jerusalém, Judéia. Oi? Sereis minhas testemunhas. Isso. Em Jerusalém, né? Samaria. Onde que tá? Não tá em Mateus 28, errei. Acho que é em Marcos, não é? Acho que é Marcos 15, não é? Acho que é Marcos. Marcos. Nem não é Marcos. Esse reino que ocupou o Reino do Atos Norte. capítulo 1. Atos. Não, Oi? esse reinado que ocupou o Reino do Norte diz que foi um dos piores que já existiu. É, os assírios, né? Engraçado que a capital da Síria era Nínive, né? Por isso que Jonas também relutava. Já tinha profecia que Deus ia trazer do norte o juízo sobre eles. E aí Deus manda pregar para eles. Aí Jonas pensou, se eles se converterem, aí que vem com tudo mesmo. A mão de Deus contra nós. Fala, irmão. Eu só queria confirmar o seguinte, Muito. nesses períodos de eles são exilados, eles são levados cativos, na verdade, né? Bem nessa época que surgiu todos Isso. Na verdade, começa a aparecer anúncios, anunciando essa... a maioria deles é nessa fase e também na fase que eles estão voltando. Porque como eles voltam com costumes muito deturpados, né? Então eles voltam numa assim de arrancar o couro de todo um do outro, cada um por si, cada um preocupado só consigo mesmo, às vezes o irmão morrendo de fome, mas assim, te vira, entendeu? Cada um por si, nós estamos no... que era uma cultura da Babilônia, quando eles comeram pão, né? E aí um começa a ficar muito rico, o outro pobre, não estão nem aí com o outro e tal, e aí a moça levanta e bate isso daí. Como é que pode um viver no palácio e o outro morrer? Sabe Deus, eu acho que Deus não vai julgar isso. Começa Mas isso também é o próximo assunto, que é a economia, gente. A gente vai falar só mais uns 10 minutinhos e encerra. Gente, assim, ó, se você ler lá no livro, lá na página 40, vai falar um pouquinho sobre a economia. Sobre a economia do povo de Israel. Assim, ó, a base da economia era a geração de renda e era propriedade privada. Por quê? Porque se você tivesse propriedade, você tinha onde gerar o teu sustento. Você precisava de chão para plantar o que você precisava comer, para viver. Então essa questão da propriedade privada é central na sociedade, especialmente numa sociedade agrícola. Porque quem não tem terra no mundo de roça, vamos dizer assim, não tem nada. E aí os outros povos, desde a antiguidade, tinham um regime feudal de trabalho. Por exemplo, no Egito, desde o tempo de José do Egito, a terra era propriedade governamental. Porque por causa da fome no Egito, o povo não tinha mais o que dar em troca de comida,
A Bíblia diz lá em Gênesis 40, 41, 43, ele mostra o governo de José do Egito por anos de fome, mostra que José do Egito então foi adquirindo as terras. De maneira que no Egito, a gente fala assim, praticamente não havia propriedade privada. Tudo era do governo, e quem fala do governo? Fala dos oficiais, fala dos suboficiais, fala dos sacerdotes da religião egípcia. E eles alugavam a terra para trabalhadores que trabalhavam braçal na terra e tinham que pagar a porcentagem que colhiam. Então eles nada mais eram do que trabalhadores assalariados. O salário deles era uma parte que eles arrancavam na terra. Portanto, eram pessoas muito pobres. E que se de uma hora para outra o senhor feudal falasse, olha, cai fora da minha terra, o cara não tinha ninguém morto. Né? Se ele ficasse doente, também não tinha ninguém morto. Então, quando Deus chama o povo de Israel do Egito para fora, Deus fala que vai repartir a terra da promessa, né? Eles têm que conquistar, mas que a terra é de Deus. Não ia ser nem o rei. A terra era do Senhor. E o Senhor seria esse Senhor, então, que ia conceder a cada um a sua propriedade. Que era deles, mas eles não podiam esquecer que era do Senhor. Por isso a primeira leva, a primícia da ceifa, tinha que ser levada diante do Senhor. Uma oferta de primícias, simbolizando gratidão a eles, e para não esquecer também que tudo que eles tinham era de Deus. Exatamente como nós hoje. Tudo que temos no Senhor nos deu. Nós temos que conquistar e temos que trabalhar. E se o Senhor tirar, já era. Então, por isso que a gente oferta ao Senhor em gratidão e em reconhecimento de que o primeiro é dele, antes de ser nosso. Então, a partilha imóvel da terra era uma questão teológica. A terra é do Senhor. Se a terra é do Senhor, como é que ficam as transações imobiliárias? Elas ficam muito mais travadas. Porque Deus deu para cada família e para cada clã porções delimitadas de terra, buscando o quê? Igualdade, justiça social. Porque dessa maneira não haveria ninguém muito rico, nem ninguém muito pobre, a não ser que a pessoa não fizesse nada que aquilo que Deus deu. Mas aí, pelo amor de Deus, isso aí foi na vai volta, trabalhar, né? Foi na volta do exílio que aconteceu. Isso não, isso foi na entrada em Canaã. Ah, tá. Lá com Josué. Né? E então o Senhor, para regular isso daí, o Senhor prevê e determina de tempos em tempos um reset, vamos dizer assim, que era o ano sabático e o ano de jubileu. Que se você, por uma questão de enfermidade, não conseguiu trabalhar, começou a ficar pobre, e teve que tomar emprestado para se socorrer, e depois não teve como pagar, e aí a pena era você pagar com trabalho, então, mão de obra. Você era obrigado, você virava um escravo. Escravo não no sentido, talvez, do Brasil no século XIX, pelourinho e humilhação, mas você se tornava um doméstico forçado de outra pessoa. E você perdia terra pro cara, você perdia tudo. Só que no sétimo ano, era apregoado o que? A liberdade dos cativos. Deixava de ser escravo e podia tentar recomeçar. E no 50º ano, ou seja, 7 vezes 7, 49. Então, no ano 50, vamos dizer assim, todas as propriedades tinham que voltar para as suas famílias de origem. Entende? Então assim, eu comprei, eu já sei que daqui a tantos anos é o ano de jubileu, eu sei que no ano de jubileu deixa de ser minha. Eu tenho que devolver lá pro irmão lá que era dele, de família, linhagem, lá quando nós entramos em Israel, é dele. Só que ele usou mal, ele ficou com o seu imprevisto. É como se Deus estivesse dando, assim, reorganizando o tabuleiro.
e usando de grande misericórdia, dando uma segunda chance tremenda para quem tinha sofrido ou caído na vida. Isso daí, ó, é um conceito, por isso que o judeu, ele tem nele que justiça é solidariedade. Tanto é que se você andar em Israel, o mendigo chega e fala, sente cá, que vem do verbo justiça. Ele não pede esmola assim, com misericórdia, com propriedade, tem pena de mim, não sei o que e tal. Ele chega para ti e ele fala assim, ó, justiça. Da onde vem a palavra de Tsidkenu, que é Jeová de Tsidkenu, o Senhor justiça nossa. Então isso é tremendo, gente, porque Deus usava de misericórdia e fazia justiça. O que é justiça? É condição igual para todos. É justo você ter, mas o outro também é ser humano. É justo que ele tenha. Ah, mas ele errou tal. Não, mas aí desconta na minha conta. Eu sou o dono da terra. Entendeu? E se você parar hoje para ver, tá? Um mendigo na rua, ele também está lá porque, se você parar para conversar, você vai ver que ele sofreu. Às vezes ele sofreu porque ele não soube reagir certo ao sofrimento que ele sofreu na vida, uma decepção, uma doença, uma mágoa. E aí isso levou ele a um vício, tal. Ah, mas ele também teve culpa. Não, ele teve culpa. Mas se depender do Senhor daria uma segunda chance para ele. Dependendo do Senhor, o Senhor usaria a nossa vida para fazer justiça na sociedade. A justiça não é um morando num palácio e outro morrendo de fome. É tremendo isso. Você parar pelo conceito de Deus. É por isso que você vai ver os provérbios condenando o empréstimo com juros. Aquele que empresta com usura, fala assim. Por quê? Porque o conceito de empréstimo não era para você obter lucro em cima da necessidade do irmão. Era para você usar de caridade com ele naquele momento. Então era proibido, perante a lei de Moisés, você cobrar juros de empréstimo. Você não podia se beneficiar do sofrimento do teu irmão. Imagina eu na Caixa Econômica, hein? Misericórdia. Falando de juros, comparando os dois modelos que era antes dessa moeda atual e hoje, antes nós tínhamos assim, era equilibrado, digamos. Você colocava seu dinheiro lá, você tinha a correção monetária, que equilibrava. Se você tomasse do banco, você pagava aquela correção monetária e mais um juros pequeno. Hoje em dia virou tudo juros, você põe o celular, não corre nada, mas quando você pega de cá, paga uma coisa. É um então, sistema do mundo como está, né? Esse sistema mas isso veio porque da total vulnerabilidade ficou emprestado. Que não tem onde tirar. Então, não. Assim, ó, os estudiosos, eles não sabem em que ponto que isso realmente foi praticado na Terra. Eles não sabem se isso foi realmente, mas dependendo, foi assim que o Senhor pôs. Por isso que lá em Isaías 61, o Messias, que cumpre lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, se não me engano, o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu para pôr em liberdade o cativo, dar vista aos cegos, Ele vai descrevendo, não lembro agora tudo, e para apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável aí é o Iobel, que é o jubileu. Ou seja, o Senhor veio, Jesus, como um grande anunciador de um grande ano do jubileu. Ou seja, aquilo que você perdeu, aquilo que você sofreu, eu vim para te dar, por misericórdia. Para que você volte ao estado original que eu sonhei para você. Tremendo, né, gente? Ele me encheu do Espírito falar isso. Bom, gente, a gente vai parar por aqui hoje. Mas é interessante porque o princípio que estava por trás do giro econômico, então, era o quê? Era trate como se fosse seu irmão. Trate como se fosse seu irmão mesmo. Sabe aquele irmão teu que tu tem bastante, por algum revés da vida, ele sofreu um imprevisto e ele vem te pedir socorro?
Você fala, não, pega aqui, você paga depois. Aí eles perguntam, tá, mas quantos por cento vai cobrar juros? 5%? Não, cara, é isso. Era esse o princípio. Princípio de misericórdia. Não o princípio de ganância, de vou aproveitar que está mal e agora eu vou colar a faca. Esse é o princípio básico. Esse semana que vem a gente conversa, tá? Só para ir terminando, né? Vamos entrar aí um pouco na família, organização de família, de exército, e aí encerra as aulas. Vamos lá? Gente, vamos abrir para perguntas, né? O tempo passou.